Salve, salve, galera! Nós iremos agora começar a nossa live, né? Nosso primeiro convidado, Paulinho Cachaça, daqui de Belo Horizonte, né? Então, como eu falei, esse projeto, né, que é o Podcast, é uma maneira da gente registrar, né, as pessoas que fazem parte do underground, não só de Belo Horizonte, mas como de outros estados também, né? E quando eu fiz essa proposta para o Paulinho, eu queria que fosse na minha casa, né? Só que ele falou, não, é melhor na Afonso Arinos. E eu concordei. Por que na Afonso Arinos? Porque aqui foi o lugar onde eu já morei também, já fui morador de rua, morei 4 anos na rua, né? E foi o primeiro lugar foi aqui que eu conheci o Paulinho, né? Em 2001, né? Faz tempo pra caralho, ou seja, há 23 anos. E essa live, como eu falei, é para registrar essa galera do underground, né? Muitas pessoas já se foram, né? Por exemplo, o Paulo Leão. Eu conheci o Paulo Leão aqui na Praça Fuçarinos, que é conhecida como a Praça dos Punks, né? E conheci outras pessoas que passaram por aqui, Vidigal, Fabrício, uma galera, né, Paulinho, que já partiu. E o objetivo é registrar enquanto a gente está vivo, né? Porque a gente está envelhecendo, né? E o Paulinho vai ser o primeiro, vai ter outras pessoas que eu vou convidar também, que é a galera que está na rua, a galera que faz arte, as poesia, a música, o caralho a quatro, foda-se. Esse que é o objetivo, é registrar, porque nós somos um pedaço da história, uma história que não vai ser contada em livros, né? E é uma maneira de registrar nosso rolê, a nossa movida. Então, galera, o Bar Chibancas, o melhor bar underground de Belo Horizonte, né? Patrocinou essa birita aqui pra gente, porque, porra, a gente, Paulinho Cachaça, tem que tomar birita, né? Você sabe que também gosta de uma birita e tal, pá. A gente fugiu do convencional, né? Tomando a vodka. Sim, fugimos do convencional, tinha que ser uma cachaça, só que não tinha cachaça lá, a cachaça que tinha lá era cara pra cacete. Eu falei, não, foda-se, não dá. Eu falei, não, uma vodka, né? E aí tem uns petiscozinhos, tá? E muito obrigado, viu, Rosângela, você que é a proprietária lá do Bar Chibancas. Beijão para você, sucesso. E vocês que ainda não conhecem o Chibancas Bar, apareçam, tá? Fica no bairro da Graça, na rua Itapajipe, só não lembro o número. Então vocês podem ir lá no Google, lá depois ver. E funciona quinta, sexta e sábado, tá? Tem uns dias lá, que se eu não me engano, que é quarta ou quinta, rola, né? Tipo, o tema é literatura, né? Tem esse xadrez. Eu dei uma acessada na página do Chibancas Bar, no Instagram, no Facebook. E é isso, vamos começar. Paulinho, por favor, abra. Você dá a honra de abrir essa birita. Pode esperar tudo, fica à vontade. Meio acostumado, né, cara? Parece que eles querem que a gente não bebe, mas Não é? tem uma chave aqui. Às vezes tem um treco aqui, né? Mas não, deixa eu ver. Aí, Paulo, toma. Servir aqui, Paulinho. O Jamaica vacilo. Quem? Ah, sim, pode ver. E galera, nós estamos aqui, tem outras pessoas que frequentam, moram aqui na Fosfarinos, né? E a galera também está convidada então, a participar degustar um pouco, né, da birita e tal, aqui da nossa interação, tá? Oferecer aqui uma dose pro nosso amigo João, tá? Com licença, já volto. Vamos brindar. Esse é o João também, companheiro nosso, muitos anos aqui, também em BH e tal. Valeu, João, pela presença. E pode vir aqui, viu, servir aí, fica à vontade, né? É nosso, sabe que a gente é da rua. Eu falo pra galera que eu saio da rua, mas a rua não saiu dentro de mim, ainda continua. Meu lugar é na rua, só que, né, tem questões aí, tipo, pagar pensão, trabalhar, pagar pensão e tal. Mas minha vontade. Outras questões envolvidas, mas minha vontade ela tá aqui, mano. Porque na rua, né? Você não tem compromisso, você não paga nada, você tá vivendo praticamente no paleolítico, né? Assim, tipo, você só tá na questão da sobrevivência, da comida, né? Da sobrevivência no geral e tal. Mas é isso aí. Vamos lá, Paulinho. Paulinho, como eu falei, eu te conheci aqui na Praça Fuçarinos, né? Em 2001. É, 2000. Foi 2001, quando eu vi pela primeira vez aqui.
Você era muito fechado na época, né? Você não falava, não era muito comunicativo, né? Você tinha uma cara meio fechada. Por que você era fechado? Meio introspectivo, né? Assim, uma questão, a solidão pessoal, né? Assim, também, passar. Eu entendo, imagino. Os conflitos internos mesmo, não muito por causa assim, de família, vindo oriundo de família, porque é bem pessoal mesmo, né? Todo mundo tinha isso, né? Quase cada um se expressava de um jeito. Cara, com certeza, sim. Eu me lembro que nesse decorrer dos anos, né, da nossa amizade, o Paulinho sempre falava sobre bandas, né, essa história das bandas e tal. Você tem um repertório legal, né, sobre as bandas, né, sobre os artistas e tal. E como foi que começou esse seu interesse pelo rock and roll? Quando você já é adolescente, como foi? Como foi o processo? Sempre foi mais uma partir de dentro, assim, mas teve um pouco a influência do irmão meu. O irmão meu tinha falecido, né? Ele tinha um acervo lá, do MPB, da MPB, rock and roll mais 60, 70. Aí eu peguei um pouco daquilo, né? E ele era vivo ainda na época. Tinha um relacionamento assim. Ele era singelo. Deficiência mental, né? Saúde mental. Foi internado, como eu vinha ser depois também, né? A família foi encafiou, né? Essa experiência que a gente guarda, né? Fica, também. Faz parte. Às vezes acrescenta alguma coisa. Sim. Ao contrário de. O pessoal leva muito ao lado do negócio. Eu quero internar, tá lelé, tá. É um aprendizado também. Mas teve a influência de tudo, de música, literatura, né? Poesia, livro também. As coisas. Literatura, né? Pequeno arte e tal. Pegava assim, um pedaço rasgado ali, outro ali, acrescentava. Vai influenciar, vai somar. Sim. E quando eu entrei no movimento punk, eu tinha uns 14 anos, né? E nesse momento era o movimento ele fazia com que a gente fosse autodidata, né? Estimulava o autodidatismo, isso que eu queria falar. Estimulava o autodidatismo. E comecei a ler a partir dos zines, né? Os zines eram muito enriquecedores, você com certeza leu zines pra caramba da galera, né? E aí foi quando eu tive contato, né, com o movimento punk, o anarquismo, depois o niilismo e tal, e depois outras correntes filosóficas. E nesse meio underground a gente já tem uma percepção diferente da realidade, né? A gente tenta sair da questão da massificação, né? Porque aquela coisa imposta, né? Imposta pela sociedade, pelo sistema, né, cara? E aí, quando você sai dessa redoma, né, cara? Aí a galera começa a te julgar, louco, sei lá, vagabundo e tal, pá. Aí é foda, mas o que importa é que a gente tá na resistência, né? Luzinho, o cigarro? Então, você tinha quantos anos assim, quando essa experiência que você começou a ter com a música, né, no geral e tal? Faz até pré-adolescência, né? Assim, meio assim, bem precoce. Tudo é desenvolvido, né? Sim. Tudo vai desenvolvendo na mente. Tipo uns 12 anos, assim, mais ou menos? 10, 11? Na faixa de 9 para 10 anos. Pô, caralho, Paulinho. Pô, da hora, já é mano. a explosão rock nacional na época. Brother, pode servir aqui, velho. Pode servir aqui a cachaça, tem aqui o petisco aqui, fica à vontade, viu, galera? Então, o final dos anos 80, né? O rock nacional, ainda tinha resquícios ainda da ditadura, e a galera, né, a galera do rock, os punks, eram muito perseguidos pela maneira de se vestir e tal, né? A gente pegava altos baculejos, né? Hoje em dia, como eu já tô velho, a galera os canos já até passam já direto e tal. Mas quando a gente é novo, naquela época a gente pegava altos baculejos, né?
Então, Hoje ainda tem, né? Sozinho, eu vi. Hoje por outros motivos, né? uhum. Hoje uma coisa, uma repressão assim, mais, digamos assim, burocratizou, né? Uhum. Hoje, modernizou assim, os padrões, A opressão mudou, né? mas continua, né? Sim. Paulinho, por gentileza, me fala sobre a sua experiência com o contato com o Paulo Leão. Para quem não sabe quem foi Paulo Leão era um senhor que morava aqui na Forçarinha, né? E ele era um poeta beatnik. Ele dizia que ele tinha ido no Festival de Woodstock, ele era muito conhecido no edifício Arcângelo Maleta, né? Inclusive o Maleta também era um ponto de referência da galera underground daqui da cidade. E eu conheci o Paulo Leão na época quando eu estive aqui pela primeira vez, aí depois de um tempo eu soube que ele faleceu. E ele dizia: poesia não se ensina, poesia se dá toques, babaca! Ah, que garotinho. Era uma figura aquele velho, ó. Nesse ano teve a Semana Dadaísta aqui no Centro Cultural, aqui no Centro de Cultura, né? E aí o Paulo Leão participou juntamente com uma punch daqui, que era a Mariana, eles fizeram uma performance, né? E eles falando lá, recitando, ficaram luz e tal. Foi muito doido essa Semana Dadaísta. Recitei também esse festival, foi muito legal. Sabe? Você estava nesse? Estava. Tu estava no dia do Paulo Leão, que ficou pelado lá no... Foi ele, a Mariana. A Mariana, pode crer. Foi doido esse dia. Então, me fala a sua experiência com o Paulo, assim, como é que o Paulo Leão, o seu xará, De Paulo para Paulo. de Paulo para Paulo, assim, o que você lembra mais dele, o que a essência, assim, porque você teve mais tempo, eu só passei um mês aqui na época, né? Então você tem mais experiência, viu mais tempo com ele. Fala um pouco assim, sua relação com a galera, sabe? É uma relação assim, eu via conhecer ele assim, né? Na época que ele estava assim, bem na efervescência dele, né? Ele sempre foi assim, era um poeta, né? Um poeta marginal de luta. E ele até não divulgava muito o trabalho dele, né? São pessoas exclusivas, né? Exclusivas assim, como a gente fala. Mas ele fazia uma questão assim, que todo mundo gostasse do trabalho dele, daquilo que ele estava transmitindo, né, o pensamento dele. E ele era totalmente, né, psicodelia, né? Ele é muito comum nas recordações de coração. Pô, aquela época de 2001 foi um calor, cara, ficou assim, marcado assim, na minha memória, né? Tanto é que eu nunca deixei de vir em Belo Horizonte, viu? Várias vezes aqui, já fui várias vezes. Era vários, né? Ele virava madrugada, ele não dormia, que tinha de arragaço, a gente mangueava, cantina do dá um desfalquezinho, nada. Tinha um Janaína, galera, aqui em BH tem esse edifício Arcângelo Maleta, e do outro lado da rua tinha uma lanchonete chamada Janaína. E a gente sempre ia pra lá, né, Paulinho? Escolar uns anos, às vezes o cara ficava puto com a gente e tal. E fechou o Janaína, só tem um outro Janaína que fica, esqueci, da Amazonas. Hoje em dia é uma drogaria. E também foi um palco lá também, né? Esses arredores aqui da Forçarinha, Praça da Liberdade, Praça 7, Maleta, o Parque Municipal, o Palácio das Artes, que sempre teve, né? Eventos gratuitos, cinema e tal, a gente sempre estava colando. Vernissagem, você lembra da vernissagem? Nova, tchau, as vernissagens aqui, era uísque, era cerveja, era comida, nossa, a gente passava a vernissagem por aí. Era a ligação assim, né, do meio cultural, de exposições, lançamento ali, e aquele meio, um pessoal assim, uma classe maior, mas que interagia com a gente, né? Sim. E que a gente... através dos orçamentos necessários, mas era um convite bacana. E que a gente era tipo algo exótico no meio dele. Eu me lembro que o Rodolfo, né, outro brother nosso que é poeta,
ele me deu os toques de como descobrir mensagem. E lá nesse centro cultural, que hoje é o Museu da Moda, né? E lá tinha a biblioteca, tinha um espaço onde tinha os jornais. Então, ele me ensinou, olha, vai aqui, em tal sessão desse jornal, você vai ver lá a programação das aberturas de exposições, era checkmate. Aí, quando um sabia, já passava para o outro, olha, vai ter uma Werneck, a troca de informação, não tinha zap, o telefone era um orelhão, inclusive tinha até um orelhão aqui na Praça Bolsonaro, né, que a galera chamava aqui de disque punk, né? A galera falou que recebia ligações até do exterior, de outros punks e tal. Ou então a galera daqui ligava, pô, tem alguém aí, sei lá e tal, pá, como é que tá isso, tô longe. E quando eu cheguei aqui em 2001, não sei se você chegou aí, mas tinha uma ocupação dos punks que era a ocupação estriquinina. E aí eu viciei esse momento lá com a galera e tal. Foi do caralho essa ocupação. Não durou muito tempo, mas foi uma experiência bacana. Paulinho, certo tempo atrás você trabalhava num asilo, não era isso? Como é que você chegou lá nesse trampo do asilo? Porque eu me lembro que você ia pro trampo e depois do trampo você aparecia aqui, né? Ia te dar umas beritas. Eu me lembro desse momento. Como foi que você chegou aí? Como foi que você chegou a trabalhar no asilo? E como foi essa experiência? Começou, na verdade, uma prestação de serviço comunitário. Em posição de... Mas acabou sendo um errado certo. Aí eu fui lá, assim, meio obrigação, mas acabou tudo tornando uma coisa assim, bem assim, é um aprendizado também. Os idosos, o procedimento, modos de tratamento, internato. E a gente viu o convívio, o modo de viver e tal, assim, muitos largados de família largada, assim, a gente via, né, o modo de conviver deles, e eles eram assim, receptivos também. Eu comecei, na verdade, comecei como serviços gerais, né? A parte de limpeza, mas sempre tinha um bate-papo, a pena que eu podia tomar lá também. Né? Chegou a levar alguma birita, sei lá, cigarro, alguma coisa pra galera? Não oferecia. Levava assim, pro meu uso, né? Às vezes você dá um cortezinho na cachaça. Melissa, tocado. Mas foi um aprendizado também legal. Aí já veio lembranças do meu pai também, já era idoso. Aliás, o meu pai também tinha uma convivência de mundo assim também. O modo de falar do meu pai lá em casa, assim, todo mundo fala de uma forma assim, né, como se fosse uma vergonha familiar. Né? Ele ensinou, você passou os dons de alfaiate, costureiro alfaiate pra minha mãe. E a gente jogava a cara assim, mas a gente lembra, né? A gente tem fixado a cabeça. E uma coisa vai lembrando outra, eu falo com meu pai. E os velhinhos eram bem tratados, né? Sim, da forma que são, né? Tinham cuidado com eles. Era aquela coisa, a televisão distraída, a descontração. Televisão, telejornal, essas coisas. E era do Estado, particular? É estadual. Era da prefeitura estadual. E muitos deles eram abandonados pela família, esquecidos e tal. Provavelmente meu filho também vai ser isso, ficar no asilo. Provavelmente. Então tá preparado, né? O que importa é que quando está com saúde, né? Tá resistindo e tal. E você falou que foi imposição, mas o que foi imposição essa? Por que o Estado te levou a fazer essa prestação de serviço? O que foi o motivo?
lembranças, né? Aquela repressão de namorado, morando em tal forró, presídio, assim. E teve uma repressão do dia, uma repressão do dia, e pegaram nós com uma quantidade de drogas. Aí, Maconha? caiu. Aí levaram nós, fizemos um boletim. Aí vieram ligar um tempo depois. Você, boletim, aí veio procuradoria, essas coisas, não tem, também não me preocupa entender. Mas houve. Aí, Julgamento, você estava lá no tipo, fora, eu não sei como funciona isso, né? Foi uma assessoria lá, foi lá em casa, tinha que prestar depoimento lá no juiz, nossa. Aí deram duas opções, né? Poderia pagar uma taxa ou prestar um serviço comunitário. Eu fiquei com o serviço comunitário. Aí que veio, né, que eu comentei. Foi uma pena, mas você falou, depois você interagiu com, né, com o lugar lá, com as pessoas e tal. E você foi contratado depois? Não, pode crer. A diretora lá, né, as diretoras, ela viu assim, né, receptividade, né, e aí convidou, né, tal, me fez uma proposta, vou trabalhar aqui com assistência aqui também. E nisso foi outra fase complicada também, minha também, perda de amigos, né, meio de criminalidade, meio de saúde, alguns motivos. Aí foi um choque, assim, né? Mas valeu, foi um errado e certo. Você passou quanto tempo lá? Fiquei lá cerca de por volta de 2 anos, quase 3. Ó, foi um tempão então, pô, pode crer. Ó, muitas amizades lá com os colonos. Me lembro, o senhor, vim fazer questão a senhora, né? Um abraço. Que massa, da hora. E, Paulinho, um dos nossos amigos, né, faleceu, um amigo comum, no caso foi o Vidigal. Como foi a sua convivência com o Vidigal? Eu conheci o Vidigal em 2001 também. O Vidigal, para quem não conhece, o Vidigal ele era uma performance, né? Ele era um artista. Quando a gente saía para manguear, eu escrevia poesia com o Rodolfo e tal. E aí o Vidigal, ele vestia uns trajes loucos, né? A gente chegava nas mesas, né? Ele chegava na mesa, ele dava ideia que ele era um cantor livre e tal, ele fazia lá, né? Tipo, sei lá, uma voz de ópera, sei lá o que e tal, e era muito performático, né? E depois a gente apareceu o Luiz Estrela, que infelizmente partiu, né? E inclusive o Luiz Estrela e o Vidigal, eles tinham influência punk, né? E eles se denominavam Gangue das Bonecas. Eu cheguei na rolê com eles, assim, nossa, só rolê doido com esses dois. O rolê foi muito louco. E tinha um outro também que era o Fabrício, que veio depois que faleceu também, esse ano, infelizmente, foi atropelado, demais. Então, me fala aí a sua vez com o Vidigal. Como é que vocês interagiam? Porque geralmente a gente sempre estava junto, né? Porque sempre era a nossa turma lá e tal, cachaça, né? E outras coisas e tal. E fala aí, Paulo. Sim, Vidigal, né? Eu vim conhecer também nessa época, que ficava muito aos arredores aqui, né? Aliás, eu peguei ele assim, uma fase bem deprimente, assim, né? Fase deprimente, não uma expressão. Ele estava bem assim, né? Depressivo, questões familiares. Teve também, eu não me lembro qual que veio falecer antes, né? O primeiro foi o Vidigal. Conhecimento literário. Quer dizer, eu acho que foi o primeiro Vidigal. Acho que Foi foi o Vidigal.
Não, não, eu acho que foi Luz Estrela, porque eu acho que, se eu não me engano, eu vi um vídeo do. Não, foi Luz Estrela, porque o Digital ele fez uma performance, um vídeo lá no Espaço Comum Luz Estrela. Isso é primeiro foi Luz Estrela, o Digital e o último foi o Fabrício. E os três também andavam juntos de vez em quando. E, Paulinho, da nossa geração, rock anos 80, movimento punk, Red Band e tal, não, a gente não tinha celular, a internet era uma coisa que se ouvia a partir ali já um certo acesso para a gente já no final dos anos 90, começo do século XXI e tal. E, pô, a gente era novo, né, meu? Pô, e a gente, eu acredito assim que as melhores décadas foram de 50, 60, 70, 80 e 90 para a juventude, né? Já depois do século XXI veio decair e tal, tá? E se tornou, já não tem mais aquela porra, né? A contestação não é que desapareceu, mas pelo que era antes era muito mais forte, né? Hoje em dia, com a alienação, dessas redes sociais de dancinha, a música, né, meio que empobreceu, assim, tô falando que não, lógico que rola coisas bacanas, assim, não tô dizendo que não, que desapareceu, mas eu digo que na nossa época era muito mais pungente, Tinha mais contexto, mais né? contexto, né? Isso. Eram as gigs, né? Não esquecer das gigs. Sim. Aliás, eu até parei de frequentar um pouco assim, mas tem a ligação, uma coisa pessoal minha também, mas tem a ligação com pessoas. A ligação é a mesma, né? Consideração. E você chegou aí na Cogumelo? A Cogumelo é a loja clássica, né? Assim, contexto de rock and roll, metal, o punk. Era uma loja, né? Era comércio, mas e além do comércio, né? Assim, numa simples loja, para a loja. Tinha todo embasamento ali, né? Para o pessoal concentrar, né? E se concentrava lá, bebíamos também, aquela época mais extravagante. Não, é a internet, ó. Voltou, galera. Teve um problema de conexão, essa porcaria, essa empresa aí, pá, não sei se pegou o que o Paulinho estava falando, mas ele estava falando o seguinte, eu perguntei para ele sobre falei para ele, comentei com ele sobre a nossa juventude e tal, os anos 80, né, os anos 90, que rolava uma movimentação grande do rock and roll, do punk, blá, blá, blá. Ele falou que chegou aí na Cogumelo, que é uma produtora, né? E Paulinho me diz uma coisa, você chegou aí no show do Sepultura da época e tal, o sarcófago que era organizado, chegou a frequentar essa galera no começo da carreira? Como é que era? Aquela coisa bem frenética, né? Bem, no auge do thrash metal, do death metal também, que veio, né, explodiu, né? Vieram bandas posteriores, mas tudo dentro do mesmo grupo. A ideologia do pessoal também não muda, tá aí o movimento até hoje, né? Também. Mas tinha que na época a produtora, né? Você falou, também. E produzir, né? Era aquela coisa, né? Da época das fitas demos, né? Aí, todo mundo havia lançado, gravava a fita, né? Ia lá, enviava a fita e fazia a produção e falava, pô. Eles gravavam as fitas? Não, de boa? Não, é que aí chamava o pessoal das bandas, né? Aí ensaiava, vou produzir vocês e tal. Começava tudo, o início era a fita demo. E aí, lá de banda, né? Underground mesmo, lá, tocando aqui no lugar da cidade no outro. Pô, pode crer, cara. Eu não sabia desse detalhe não, que da hora. Hoje é tudo mais, hoje
hoje o pessoal faz as próprias gravações, Uhum. mas o movimento está em cima. E você sente nostalgia dessa década de 90? Sim, claro, sim. A época mais nova da gente, né, nossa, é que a gente tem umas recordações, né? A gente lembra, assim, muito. Sim, pô, eu sinto nostalgia também dessa época. Pô, Tivemos divergências, né, de estilos, claro, uhum. tinha as divergências, né? Mas sempre um movimento assim, bem inteirado, sim, Uhum. interativo também. Hoje nós somos russos, né? Então, Hoje estamos russos, hoje estou na voz. Pô, Paulinho, interessante isso. Como eu falei pra botar, como eu comentei, eu não sei, falhou aqui a porra da transmissão. O Paulinho falou um pouco da cogumelo, né? Da época. Não sei se foi registrado o momento que ele passou pelo asilo, né? Teve uma situação, o Paulinho estava, né? Tava num lugar, a polícia chegou, ele tinha maconha, drogas, e tal, e julgamento e tal, e foi condenado a prestar serviço comunitário e no asilo. E lá, ele se deu super bem, a diretora depois contratou, passou quase 3 anos depois trabalhando lá. E ele viu a realidade lá da galera dos velhinhos sendo abandonados pela família e tal, como eu estava comentando aqui. Provavelmente o meu futuro vai ser esse, um asilo também. E eu estou de boa, né? O que importa é a gente ter vivido, curtido a nossa juventude, né? De produzir, produzindo cultura, vivendo a vida fora dos padrões. O que você acha dessa juventude agora, comparado à nossa, né, e tal? Essa juventude veio, como é que você analisa essa galerinha nova e tal? Essa galera de 20 anos, né, pai e tal. hoje o pessoal, assim, né? Tudo é fácil, tudo um motivo, né? Um mero motivo, né? Uma coisa, uma rebeldia, não sei como denomina. Hoje tudo o pessoal acesso de tudo, né? Mas a ideologia, assim, a mentalidade, o modo de pensar, né? Ficou bem assim, A desejar. bem ignorante. Coisas que envolvem tudo, né? Desde sexo, de rock and roll, sexo, de diversão. Hoje tudo é diversão, né? Parece que tudo hoje é tudo diversão, diversão, diversão. Na nossa época não era coisa assim. Me lembro que quando a gente era novo, né, a gente contestava, né, o sistema, várias pautas ou bandeiras, como vocês preferem chamar, a gente já estava na rua, né, tipo, antissistema, anti-exploração, Já tinha um convívio real, já tinha um batendo, convívio real, direto. frente, Era o antirracismo, né, cara? O antifascismo, o antissexismo. E hoje em dia, meio que essas pautas se tornaram uma isca por partidos, né, usando esse tipo de pautas aí para chegar ao poder, para exploradores, sim, então, conciliação de classes. alienando, guerra de classes, né? Tô alienando todo. Aham. E hoje em dia é muito fácil fazer a cabeça de uma pessoa, né? Chega, fala uma coisa acessável, não sei, tá? Mas assim, chega e já faz a cabeça da pessoa, né? Aham. Aí espalha de um para outro, né? Eu chamo essa galera de pop revolta, né? Tipo, essa galera que eles chamam de mimimi e tal. Tudo é pop revolta, cara. Assim, não é uma revolta assim, efetiva, né? Ação direta, como eles chamam, né? Tudo é pela via democrática burguesa e tal. E olha como é que tá um lixo, né? O mundo, né?
do neoliberalismo, da pobreza pra caramba. Eu me lembro que quando eu estava morando aqui na rua, em BH, sim, tinha moradores de rua. Só que Tinha um contrato social, sim, mas hoje parece que tá assim, meio, ficou meio banalizado, né? ficou meio banalizado. O governo parece que gosta, né? Adora ver aquela situação, né? Então, motivo para falar, não, pô, nós vamos fazer tal ato, tal campanhas, né? Eu vi no caminho, igual eu estava vendo hoje, tal, vi o pessoal, bandeiras, tal. Aí, na nossa época era enfrentamento, né? Ó, teve o lance de 2014, na época Teve as jornadas, né? As jornadas de 2013, teve o lance da Copa também. 2013 na Copa. Blocks, Em 2013 eu estava em Salvador e participei de alguns atos lá de ação direta. A minha ex-companheira, né? Como ela nunca tinha participado de uma ação direta, vamos dizer assim, e eu fiquei com a Bartira. A Bartira tinha que um pouco mais de um ano. Eu fiquei cuidando da menina e ela foi para o protesto. Ela dizendo que uma galera apanhou, pegando tiro de bala de borracha, mas depois eu saí também fazendo as minhas ações. Depois, né, na volta e tal, agora é minha vez agora e tal, eu fiz o que tinha que fazer. E como é que foi na época das jornadas aqui em BH, em 2013? Você participou de alguma ação direta? Como foi? O que você viu? Fala pra gente como ocorreu aqui em BH. Não dá pra te detalhar, né, assim, o que aconteceu, mas foram em vários lugares, tá? Teve o lance, o pessoal seguiu até Antônio Carlos, né? O pessoal fez ação direta no louco. Ou ela. O pessoal fez ação direta. E aí, grande beleza? É nóis. Beleza, meu irmão. Vocês estão gravando aí, desculpa. Fazendo uma live, Paulinho. É uma podcast, o nome da podcast antes que a gente morra. Bem punk. É isso. Valeu, gente. Falou. É a gente. Boa, satisfação pra caramba. Sim. Sim, aí você falou Antônio Carlos, né? Estendeu Antônio Carlos, depois foi lá, Rio Primeiro e tal, eu segui com os caras lá também, foram. Tudo é válido, né? Mas foram arrombamentos, né? De lojas e tal. Eu não digo que assim também né? Mas é válido para nós, né? A gente curte o movimento, até aquele metal punk, então foi aquela fazer mesmo, acontecer mesmo. Ver que eles não estão assim, tão no padrão assim, né? Como se diz. A gente tava num momento assim a ponto de explodir, né, cara? A gente vai entendendo como é que funciona a história desse país, sempre foi baseado na corrupção, na exploração, né? Às vezes a gente fica assim, às vezes até a gente fica sem cabeça na hora, né? Explode o sangue. Sim, pô. Desigualdade social, né, cara? Pô, a gente... Muito pessoal de rua participou também. Então, quando eu... Deu um rolê com o pessoal de rua. Quando eu morei aqui na Forçaria, eu morava aqui na rua, aí voltei depois, eu percebi que meio que triplicou o número de moradores de rua, eu acho que teve isso da pandemia e tal, e galera, a desgraça dessa internet aí, pô, toda ela tá caída, ainda bem que eu tô vendo agora e vocês conseguiram ver, né? Eu estava sobre moradores de rua e tal, que levam, vários motivos levam o indivíduo a morar na rua. E porém, tipo assim, o que me levou na rua não foi nem questão de problemas existenciais, foi porque eu já trabalhava na rua, vendia poesias, aí
passava, né, a noite inteira, ia para casa dos dois amigos que estavam hospedados, para ficar, né, na casa da pessoa dormindo. Eu falei, pô, tô o dia inteiro aqui, a pessoa vai ficar ralando, tô aqui e tal. Eu falei, não, vou ficar logo direto na rua, né? A primeira vez que eu morei na rua, eu fui lá no Rio de Janeiro, Niterói, aí depois fui aqui e morei um tempo em Macapá, somando há 4 anos. Mas assim, o que a minha percepção da rua, como eu falei, tem a questão do alcoolismo, das drogas e tal, Isso é muito além disso. muito além. A gente troca várias ideias entre a gente, cada um, né, ouve o outro e tal, essas experiências, rola uma solidariedade entre a gente, né? E tem vários tipos de, vamos dizer assim, moradores de rua. Aqui, por exemplo, na Funcionários é mais tranquilo, agora tem outras áreas mais assim, perto da rodoviária, já é mais conflitante, mais conflitante. Mas aqui é tranquilo, cara. Saudade daqui, de estar aqui na Funcionários, porque eu falo sempre pra galera o seguinte, que a história da humanidade, né, é dividida em paleolítico e neolítico. Né? Paleolítico era quando a gente era caçador, coletor, era nômade, depois no neolítico a galera já ficou sedentária, pá. Então a história do paleolítico é muito maior do que do neolítico. Então eu acho que isso fica um pouco dentro da gente, que a gente tá livre, né, cara, na rua, entendeu? Pá, a gente não tá sustentando o Estado, né? Porque a gente passa 3 meses pagando impostos para sustentar, pô, esse vagabundo aí do poder, entendeu? E a saúde uma porcaria, a educação uma porcaria, não tem retorno, né? E na rua, velho, você tá livre, entendeu? Você conhece pessoas, se você quiser sair para outro lugar, para outro estado, sei lá, outra cidade, volta, aí é uma liberdade. Esse é o lado bom da rua, né? Eu acho interessante. Eu falo, sair da rua, mas a rua não precisa de mim. Então, Paulinho, falamos sobre 2013 e a pandemia. Como é que você passou a pandemia? Você pegou a Covid? Não sei, assim, né, medicalmente, assim, não sei. Talvez até tenha pego, né? A cachaça protegeu, né? Eu lembro quando começou isso aí. Então, a gente não sabe a procedência, né, o certo disso tudo aí, né? Se é atos governamentais também. Uma série de. A ação também da ação humana sobre a devastação da natureza também, né? Tem um monte de coisa, né? Porque o planeta vai chegar uma hora que não vai suportar né, a exploração de recursos não renováveis, que é a água e outras paradas aí, vai chegar um mundo, vai dar cagada. Eu acho que a gente está tendo sorte de não chegar ainda, né, esse momento de escassez, porque uma hora não, a bomba vai explodir. Esse negócio de COP30 aí, tudo papo furado, isso é tudo mentira. Paulinho, eu vou anotar aqui, ó, chave Pix, pra galera, se a galera quiser contribuir com uma grana aqui pra gente, eu vou anotar aqui, né, pra contribuir com o nosso trabalho aí, também contribuir com a gente, né, Tudo em volta da cultura, né? Sim, com certeza. Não sei se vai aparecer aqui, ó, vou tentar. Agora está gravando, tá gravando ainda. Então, na pandemia, cara, eu tinha um brother meu lá de Belém, né, que é o Jair, e aí, mano, ele saiu de fora. Na época, eu entrei no NA, em 2020, e aí, nessa época, eu tava estudando, tava fazendo faculdade, tava fazendo curso técnico também, estudando inglês, espanhol, e estava habilitando também, estava conseguindo conciliar com tudo isso. Mas depois chegou um momento lá que eu vi assim, né, mano, tem que dar um tempo, parar, e eu passei 2 anos e 3 meses sem habilitar e sem usar nada, né? Isso. E a birita eu parei de usar. Eu parei de usar substâncias e tal, né? Que tava me deixando já, atrasando o meu lado. A birita eu voltei a beber, mas não mais como era antigamente, mas eu bebia toda noite eu estava bebendo, hoje em dia não. E porque o organismo também já não é mais o mesmo, né? Já tá ficando velho.
bebe e tal, e mesmo que eu também tenho que trabalhar também. Mas eu reduzi para, sei lá, acho que 10% da bebida, sei lá, não, 20% da bebida e tal. Mas eu peguei sim também a pandemia. Eu tive um irmão e um irmão e uma prima que morreram por causa da Covid, né? Um irmão por parte de pai e minha prima por parte de pai também. E foi cabuloso esse momento, cara. Assim, vários amigos perderam os pais, sabe? E foi escroto, cara. E teve o lance da vacina, né? Atrasaram a porra da vacina e tal. Teve que papo furado de cloroquina, caralho a quatro, sei lá o quê. Ainda tinha esse governo do outro doido lá, né? Que, porra, só fake news e tal. Tá? Olha, eu não tô defendendo o governo em questão, viu? Porque a gente não apoia nenhum tipo de partido político, não. Que é anarquia, é ação direta, é feminismo, a gente não apoia nenhum tipo de partido político, de direita, esquerda, nem nada, viu? O que a gente está aqui é na sobrevivência. Então, galera, isso daqui, não sei se dá para vocês verem, olha. Porra, isso é ao contrário, olha, isso é ao contrário, porra. Então eu vou digitar para vocês, olha. DDD é 91 e o número é 982-236076. Chave Pix aí, uma contribuiçãozinha aí pra gente aqui, entendeu? Pá, né? De repente rolar um rango, né? Uma outra cachaça e tal. É domingo, hoje é minha folga, né, cara? Eu vou aproveitar esse momento. E eu tô ralando, velho, o dia inteiro pra ganhar um salário, pagar pensão, pagar quarto, vai todo meu dinheiro, eu tô fudido. Mas o que importa é que. Jogou barraco pro barraco abaixo. É por isso que eu tava. É por isso que eu falei, teve um dia desse que eu tava com o João, falei, pô, João, acho que eu vou voltar aqui de novo, porque, mano, pô, pagar 600 pau de aluguel, mais a pensão, só uma merreca, né? Então, pô, a gente fica na rua. Mas só que, né, não dá agora e tal, pá, mas é isso. Então, se vocês puderem contribuir, esse é o Pix aí. DDD 91 982 23 6076. Bom, Paulinho, Paulinho, tem alguma coisa pra falar pra galera aí? Assim, sei lá, o que você quiser também, tá? Se quiser mandar a galera tomar no cu também, foda-se. Mandar. Fica à vontade. O pessoal, é assim, uma parada que eu falo assim. Custa falar, né? Mas eu tô falando hoje. É tipo, não deixar, né, se levar e tal, e levantar toda a bandeira, né? Bandeira a gente põe fogo também. Mas levantar assim, né? A ideologia e tal, a gente continuar batalhando aí com relação, né, ao movimento e tal. Todos, né, que são aderidos, assim, e fazer isso mesmo. Faça o que let it be, né? Mais pop. Botou eu e um colega meu lá, tal. Aí ele tava lá e tal. Aí foi, eu te arrebi, cara. Foi, porra, deu satisfação, mano, pô, da hora. Oi, Calma, cocada. Calma, cocada, cocada, né? Aquele balé de gato, né? Balé de gato, garçom, né? Garçom. Garçom, né? Aí você lembra que você até mangueou lá, aquela da Fernanda Isidoro, da Rede Minas. Ah, pode Já apresentar um programa até legal lá, interativo. Cara, eu nem me lembrava desse detalhe, mas pegando lá, eu me lembro mais, mas eu me lembro dessa noite lá, estava com caramba, né, velho? Tava ótimo. Então, quero agradecer, né, mais uma vez o apoio do Chibancas Bar, o melhor bar underground de Belo Horizonte, tá? Eu curto muito lá. Pô, tem o DJ Lucones, um dos DJs que tocam lá, tem o Edson também, tem uma outra moça lá que acho que é a Dani-se. Um bar muito legal, com a birita, rola os petiscos também. E visitem lá o Chibancas Bar, que é muito bacana lá o ambiente. Paulinho, eu vou pegar na tora mesmo a pergunta do Abujamra. Paulinho, o que é a vida? Difícil responder, né? É carregar tudo nas costas.
e jogar ela assim, um saco de pra frente. Perfeito. Pô, valeu, meu brother. Eu espero que a gente continue a se encontrar, a compartilhar, a viver momentos juntos desde quando a gente era novo, beleza? Pô, galera, valeu, obrigado por vocês aí terem assistido, né, a nossa live, né, o nosso podcast, antes que a gente morra. Vamos morrer Não, cedo. Vou morrer mais tarde, estilo isso, porém, a gente viveu intensamente, cara. Isso eu posso dizer que nós vivemos intensamente, né, cara? Do caralho mesmo. E é isso, galera. Um grande abraço. Valeu. Até outro podcast, ok? Abraço. Valeu, pessoal.